A carta que Paulo escreve aos Efésios, ele traz para nós, para mim e para você, uma ideia da funcionabilidade da igreja. O que é a igreja, pastor? É parede? Não, somos nós. Mas nós só somos igreja quando nós estamos no propósito de Deus. Nós não somos igreja só por ser igreja. Tem um propósito de ser igreja. Em Efésios no capítulo 4, abra a tua Bíblia ou então acompanha aqui comigo no telão. Paulo, ele nos ensina algumas características, algumas coisas importantes. Redobre a tua atenção sobre o que é a função de cada um no corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, aqui isso, no verso 10 em diante. Aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima de todos do céu, a fim de encher todas as coisas. Verso seguinte: e ele designou alguns para, diga apóstolos, diga profetas, diga evangelistas, pastores e mestres. Então nós entendemos que existem esses ministérios, essas funções, e Deus então, aquele que subiu ao mesmo que desceu, e ele designou essas pessoas para terem essas funções: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então nós entendemos que numa igreja existe uma liderança, e essa liderança é composta com essas funções. Diga amém. Deus entregou na mão o sacerdócio universal. No sacerdócio universal existem essas funções. E aí no versículo 12, para que servem essas funções? Verso 12: com o fim de preparar os santos. Quem é os santos? Os santos são as pessoas que fazem parte da igreja. Olha só, redobre a atenção. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então existe liderança, e essa liderança prepara os santos, para que os santos, que é a igreja, execute o trabalho ministerial. Diga amém. Para que o corpo, a igreja, que é o corpo de Cristo, seja edificado. Então quem é que trabalha, Neide, para a edificação do corpo? A igreja, a membresia. A membresia trabalha para desenvolver, a maturidade do corpo de Cristo, na unção, é claro e evidente, do poderoso Espírito Santo. Você pode dizer amém para mim? Baseado nisso, nós entendemos que cada membro do corpo, cada pessoa, cada um, tem uma responsabilidade. Ninguém pode se autodenominar isento da responsabilidade. Eu tenho que estar nesta cooperação, nesse ajudar, nesse edificar, nesse trabalho chamado igreja. Igreja não tem placa denominacional. Quando eu falo igreja, corpo, eu falo eu e você, nós dois juntos, edificando esse trabalho. Amém? Você está entendendo isso? Deus chama o Tony e o pastor Marcos para desenvolver, para treinar os santos. O Tadel serve para isso, para que eu possa treinar você, para você, no teu pequeno grupo, na tua célula, desenvolver o teu sacerdócio. Amém, gente? Alguma dúvida? Não, graças a Deus. Agora, se você abrir a tua Bíblia comigo, ou então observar no telão, 1 Coríntios no capítulo 14, verso 26, Paulo, quando ele diz, quando parte do corpo, a célula ou o pequeno grupo se reúne, diz assim, 1 Coríntios 14, verso 26, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, em outra interpretação,
tudo seja feito para a edificação da igreja. Paulo está falando, queridos, quando vocês se reunirem nos pequenos grupos, porque quando Paulo ele abre essa ideia, ele vai com os apóstolos e começa a edificar a igreja, não tinha templo. Diga, não tinha templo. Sabia, todos aqui sabem, a maioria, que o primeiro templo cristão, ele foi inaugurado no 4º século depois de Cristo. Você sabia, Jonair? Não tinha templo. Aonde as pessoas se reuniam? Nas casas. Não tinha templo religioso. Não tinha um lugar como nós fazemos hoje. Eu vou para a igreja. É errado essa colocação. Eu vou à igreja. Eu vou ao prédio da igreja. Eu vou ao templo. Essa é a palavra certa. Porque a igreja somos nós. Só que na época que Paulo escreve isso, não tinha templo. Não tinha domingo às 19 horas, bater o cartãozinho, cantar 4 cançãozinhas, o pastor chama a atenção quem está no WhatsApp e a gente ir para casa. Quem está entendendo? Não tinha isso. O que tinha? Tinha isso aqui. Paulo está dizendo na carta que ele escreve aos Coríntios, olha, vocês, né? Quando vocês congregam, se reúnem, vocês têm que ministrar na vida do outro, ou com uma canção, ou com uma instrução. Quando vocês se reunirem em célula, vocês têm que ministrar na vida. Isso é a vida, é ser igreja. Esse costume de cultuar no templo, ele é romano, porque Constantino, quando ele pega o cristianismo para fazer com que o Império Romano continuasse, porque estava em decadência, ele oficializa a religião cristã, o imperador Constantino, no 4º século. Então ele fez uma jogada, para que ele viu que o cristianismo crescia muito, e o império dele caía. O que ele fez? Ele oficializou a religião cristã como de Estado. E aí as pessoas vinham, ele falou, eu tenho que fazer templo, porque a religião tal tem templo, a religião tal tem templo, a religião tem templo, então eu vou fazer o templo dos cristãos. Essa ideia, certo, que muitos acham que ser cristão é só vir ao templo, é uma religião romana, é uma ideia romana. O que é a ideia bíblica? É que nós sejamos templo do Espírito, e nesta edificação, cada um coopera com o outro, seja com um salmo, uma palavra de instrução, né, uma revelação, uma palavra, né, em uma língua, outra interpretando essa língua, tudo seja feito para que a igreja seja edificada. Alguma dúvida? Posso continuar? Então, o sacerdócio do crente é o crescimento, e essa igreja que tomou corpo, tomou vida, ela iniciou dentro dos lares dos irmãos. E aí iam descobrindo talentos, porque eles exerciam o sacerdócio. Um cantava, o outro dava uma palavra de motivação, o outro compartilhava, o outro, né, e isso foi tomando corpo, foi crescendo, e aí chegou até nós. Só que quando houve a entrada do Constantino, o imperador romano, ele oficializou, e ele cria algo que não era para ser criado sem o aval do Espírito Santo. Ele cria templos, e a igreja então, ela deixou de ser a igreja nas casas, e se tornou a igreja só em templos. É errado, pastor? Não, porque em Atos capítulo 2, fala que eles reuniam de casa em casa e no templo. Para que serve o templo, pastor? Para a igreja vir celebrar juntos, para nós celebrarmos Cristo Jesus, para nós aqui, na hora do louvor, declararmos com canções quem é o nosso Deus, para que a palavra do pastor seja tocada de forma pelo Espírito Santo, poderosa pelo Espírito Santo, para gerar crescimento na igreja. Para que a gente se reúne no templo, pastor? Para que a gente possa rever os irmãos. Como é que foi a sua semana, William? Tudo bem com você? Poder abraçar ele. Então, a celebração no templo, ela é boa,
mas no templo poucos desenvolvem o ministério. Geralmente são os que têm alguma habilidade especial que podem desenvolver. Já no pequeno grupo, todos desenvolvem o ministério. Um ora pelo outro, o outro compartilha a palavra, o outro ministra na vida do outro, o outro incentiva na semana. Oh, não te vi você na célula, aonde você foi? Oh, estou te esperando. Um ministra na vida do outro. Aqui não, aqui poucos ministram na vida do outro. E quando o pastor pega muito no pé e fica falando, olha para o irmão do seu lado e diga alguma coisa, você fala, ei, coisa chata, fica falando para o irmão do lado o tempo todo. Nem isso pode fazer aqui nas nossas reuniões, que fica chato. Então, queridos, nós temos que entender que a célula, ela é fundamental para que o meu sacerdócio, que Deus me deu, seja desenvolvido. Quem está entendendo, diga amém. O meu sacerdócio foi o que Pedro nos ensina. Vós sois o quê? Geração o quê? E sacerdócio o quê? Real. Fala para o teu irmão, rapaz, você é um baita sacerdote. Se for mulher, fala sacerdotisa. Você é uma sacerdotisa, se for mulher. Eu vou ministrar, olha aqui, preste atenção. O que o sacerdote faz? Qual é a figura? Juninho, se você puder pegar na imagem do Google aí, um sacerdote do Velho Testamento, lança lá para nós, se você puder. Obrigado. Qual era a função? Divino, um grande líder, divino. O que um sacerdote fazia no Velho Testamento? Qual era a função de um sacerdote? O sacerdote, ele tinha uma função específica no arraial de Deus. O sacerdote, ele vivia especificamente para que desenvolvessem nele. Primeiramente, era da tribo de Levi, dessa linhagem. Ele era separado, a família dele era separada para servir a Deus no tabernáculo, para que pudesse ser uma pessoa que representava os outros diante de Deus. O sacerdote, ele tinha a obrigação de chegar diante de Deus com a oferta do povo, para que o povo fosse perdoado do pecado. Olha a função de um líder, a função de uma pessoa que zela pela outra vida, apresentar aquela pessoa que você discipula, apresentar as pessoas da sua célula diante do Senhor. Então o sacerdote, ele ia, recebia o animal que era sacrificado, e ele ia diante do Senhor com aquele sangue do animal, que representava o pagamento da dívida, e ele apresentava, Senhor, eu estou aqui apresentando o pecado do fulano, para que o pecado dele seja, perdoado, que ele seja isento, para que ele continue a vida dele novamente. Olha a função sacerdotal da igreja. Olha a função sacerdotal da igreja. A igreja trabalhando, cada um apresentando o Senhor, ao Senhor, a vida dos irmãos, em conjunto, cada um responsável pela vida do outro, ajudando. Agora, existem pessoas que não querem se responsabilizar por vidas. Não é o teu caso. Fala para o teu irmão, não é o teu caso. Fala, você se preocupa com muitas pessoas. Pode falar para ele. E pelo menos se ele não faz isso, profetiza. Então esse sacerdote que você está vendo aqui, ele tinha essa função. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. É Ele que é a pessoa que nos ligou novamente com o Pai, e nós herdamos a função sacerdotal, de ministrarmos na vida da igreja, de ajudarmos pessoas. Só que muita gente ainda não consegue entender. Eu estou sendo muito claro a respeito disso.
funções que a igreja tem que entender no século 21. Quando nós deixarmos, as paredes, as estruturas que nós construímos, que elas sejam menos expressivas nas nossas vidas, e se preocuparmos mais em edificar vidas, ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja, o poder da igreja. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que ser um exemplo. Jesus Cristo, ele trabalhou com discípulos. O que é um discípulo? É uma réplica, é um modelo. Jesus Cristo, ele não falou assim, lá no Monte das Oliveiras, povo meu, eu vou fazer com que os teus pedidos sejam realizados, está assim? Você lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Olhe para mim e redobre tua atenção. Preste muita atenção nisso. Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás, para começar o ministério dele. Jesus fez 30 anos, se batiza no Rio Jordão, o Espírito Santo conduz ele para o deserto, ele fica lá de jejum 40 dias, ao fim disso, o diabo vem e começa a tentar Jesus. O que o diabo, nas 3 falas, uma das falas que ele disse para Jesus: se você se prostrar, eu te dou tudo o que você quer. Tem igreja que prega isso: se você fazer um sacrifício, Deus vai fazer todas as suas coisinhas que você quer. O Evangelho nunca foi isso. O Evangelho falou, Jesus falou: pegue a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Você quer se parecer comigo? Siga-me. Lúcia, você quer se parecer com Jesus? Siga Jesus. Sirlei, você quer se parecer com Jesus? Siga Jesus. Isso é o processo de ser igreja. E aí Jesus, ele não veio chamar pessoas para crer nele, porque Jesus, ele podia, para fazer o mundo crer nele, embora nem todo mundo crê, uns creem em tanta coisa. Jesus, ele podia ficar agora em cima de um grande monte, soltando raio, e depois fazer chover, aí agora vai sair fogo, eu sou Deus, olhem para mim, agora, o oceano vai ficar tudo azul, vermelho, cor rosa, branco, acredita, eu sou Deus. Ele não fez isso. Jesus, ele veio, pagou com o sangue dele a nossa dívida e formou discípulo. Isso é ser cristão. Isso, olhe para mim, isso é entender o processo de ser igreja. Agora, para mim me parecer com Cristo e fazer com que as outras pessoas comecem a ser cuidadas, eu tenho que primeiro me colocar debaixo de um discipulado. Tem que ser transparente. Eu tenho que aceitar prestar conta com alguém. Fala com o teu irmão, com quem que você presta conta? Fala com a Selg. A Selg aumentou demais. A Selg, eu presto conta com a Selg. Lá em casa ninguém mais vai usar ar-condicionado, porque a Selg está acabando com a gente. Não, irmão, não é essa conta que eu estou falando. Eu estou falando com quem que você se abre. Com quem que você se coloca debaixo de qual cobertura para ser igreja? Jesus Cristo falou para os discípulos dele: olha, para vocês, eu dou a minha vida por vocês. E a igreja de Atos dos Apóstolos, ela deu a vida que eles tinham para o crescimento da igreja. Deu a vida deles. Os nossos irmãos cristãos que não tinham templo, não tinham o Eduardo, o Calixto para cantar, não tinha um teclado como esse do William. Tinha, William? Naquela época não tinha. Essa acústica toda, esse ar-condicionado funcionando. A igreja não tinha isso. E aquela igreja, ela morreu, os irmãos morreram por essa ideia de se reunir nas casas, pregar o evangelho como exemplo. Eles eram exemplo para os outros. Amém, gente? Amém?
esse é modelo. A igreja de hoje, ela morre por quê? Ela não eles morreram por Cristo. Hoje a igreja não consegue viver para Cristo. Consegue viver? Tudo é pesado, olha para mim. Tudo é pesado. O pastor está querendo demais. Ai, não sei o quê. É um processo de ser parecido com Cristo. A função sacerdotal é você ajudar as pessoas a ter um encontro com Deus. Você pode dizer amém por isso? E aonde eu faço isso, pastor? Na sua casa, na sua rua, na faculdade. Nós temos células aqui que se reúnem lá, célula que se reúne lá na faculdade. Sabia disso? Tem ou não tem? Tem. A Liliane faz isso, a esposa do Calixto. E ela já trouxe as amigas dela para o culto. Ela já fez isso. Você pode fazer isso no teu trabalho. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso na rua sua, na sua casa. Ajudar as pessoas a encontrar o caminho que é Cristo Jesus. O mundo está perdido. O mundo está perdido. Gente, a gente liga a nossa televisão. O que tem de bom? Assiste um telejornal. De 10 reportagens, de 10, uma é interessante. O resto é corrupção, é roubo, é tráfico. É um monte de desastre, é guerra, é terrorismo. O mundo está perdido. O que a igreja tem feito? Eu ouvi uma mensagem do pastor Paulo Júnior, pequena parte da mensagem, ele falando a respeito do terrorismo. É uma realidade. Nós, igreja, o que nós temos feito? A gente tem condenado porque eles são o quê? Islâmicos, muçulmanos. Agora, para Deus, cada habitante que tem aqui, para Ele ama igualmente. Ele ama o católico, o espírito, o evangélico, o muçulmano. E sabe por que eles... Olha, o que o Paulo Júnior disse. Sabe por que aquela turma atravessa aquele braço do mar para ir, para tentar entrar na Europa? Porque durante toda essa história, não foi construída uma ponte ali naquele rio, naquele braço do mar. Porque ninguém construiu uma ponte. Por isso que morrem pessoas afogadas. Nós somos igreja que temos que construir pontes. Só que a gente se preocupa com o nosso euzinho, com nossa vidinha. E o pastor Paulo Júnior quebrou a gente, irmão. Ele falou isso. Porque ele falava a respeito daquele menino, o Ailan, que morreu lá na praia. Aquele menininho, há uns 3 meses atrás, que foi encontrado morto, lembra? Que tentou atravessar e morreu afogado. A gente olha para ele, é filho de um muçulmano. Não, é um filho de Deus. É uma criança que Deus tinha um propósito na vida dele. E nós como igreja, o que nós fazemos? Se a gente não consegue na nossa rua, ali, no trabalho, veja bem, quantas pessoas trabalham com você? Você que trabalha, quantas pessoas trabalham com você? Pessoas que chegam para você e falam: meu casamento vai acabar. Tem pessoas que chegam para você e falam: vamos fumar um baseado. Tem pessoas que falam: vamos sair hoje, a gente vai lá naquelas meninas lá, você vai trair a sua esposa, vamos lá tem umas gatinhas. Às vezes você fala: não vou não, eu tenho Jesus, e você está precisando de Jesus, eu vou te ajudar, cara. Eu vou te ajudar. Amém, gente? Essa é a função sacerdotal, que tanto eu quanto você temos que desenvolver no meio da sociedade, como igreja, e aí quando isso acontecer, a gente vai edificar o corpo, e o corpo edificando, crescendo, todo mundo sabendo a sua função, o que você tem que fazer, as coisas vão tomar os seus devidos lugares. Sabe por que Jesus não buscou a igreja ainda? Pergunta para o irmão: por quê? Porque ela não está pronta.
Será que a gente sobe, irmão? Será que nós estamos prontos para uma eternidade com o autor de todas as coisas? Será que o Juninho lá em cima está pronto, Juninho? Será que eu estou pronto para entrar para essa ideia eterna de Deus? Aí Deus é tão tremendo que Ele nos cria. Nós somos um espírito e nós habitamos num corpo. E nós, olhe para mim, redobre a atenção. E nós, ao invés de valorizar o que nós somos, nós valorizamos o corpo, que essa é uma casca. Isso aqui vai envelhecer. Isso aqui vai, irmão, vai ficar feio esse negócio aí. Não vai ter plástica não vai ter silicone que vai resolver essa parada. Vai por mim. É só afundando, o negócio vai ficar feio. Esses dias eu estava lá no espelho, eu falei, meu Deus. Quem já teve essa sensação? Só eu? Quem já teve essa sensação? Eu falei, você está acabado, cara. Aí eu puxei assim. Aí eu sorri, ver se ficava melhor. Já fez isso, Janaí? Você já fez, Janaí? Você é vaidosinho, você já fez, velho. Aí eu lá, cara, eu levei um susto, moço. Sobrancelha, uns fiozinhos crescendo branco já. Aí eu peguei uma tesourinha que eu tenho, cortei só os brancos da sobrancelha. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Dois, só nós dois. Vem cá, 3, quem mais? 4, 5, pastor João. Irmão, a gente valoriza mais o corpo do que o espírito. Quer ver um exemplo? Olha aqui para mim. Olha para mim. Quanto que você gasta com o teu corpo físico por mês? Vamos colocar roupa, manicure, pedicure, cabeleireiro. Quanto você gasta? Fala para o seu irmão. Você, hein? Se não fosse esse gasto todo, você estava derrubado, hein? Mas amém, glória a Deus. Isso é importante, você cuidar do seu corpo. Eu não estou dizendo que não é importante. Mas quanto que você gasta financeiramente com o teu espiritual? Psiu. Quanto que você gasta financeiro com o teu espiritual? Se até os 10% você consegue dar um golpe e não concorda. Bom, já que é para ser crente, vamos falar o que tem que ser falado. É um fato, gente. Então, a edificação, o que as pessoas precisam? Elas precisam de uma saída. E nós temos a saída, se é que temos. Paulo fala assim, se é que você nasceu de novo. Paulo fala essa indagação. Se é que vocês nasceram de novo. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Paulo fala isso na carta que ele escreve. Se é que. O se é que, né, irmão? Agora, nós somos a resposta para o mundo. Porque nós sabemos a verdade. Não é verdade? Só os evangélicos sabem a verdade, ninguém mais sabe a verdade, só nós. Não é isso que a gente pensa? Só fala assim, só os evangélicos sabem a verdade. Fala, Deus é só dos evangélicos. Você acha? O que você acha disso? Fala aí, 30 segundos para o seu irmão, fala o que você acha disso aí. Vai agora para conversar. Quando eu mando conversar, vocês não conversam aí? E aí? Qual foi o senso que vocês caíram em si aí? Deus não tem barreira. Jesus Cristo não veio montar uma religião, irmão. Jesus Cristo veio buscar quem estava perdido. E Ele deixou um modelo, Ele mesmo, para ser seguido. E a igreja do Senhor é essa. Quando ela entende isso, ela começa a viver essa vida que é o modelo. E quando eu vivo essa vida que é o modelo,
eu vou me importar com gente. Primeiramente, eu me importo com a minha vida, no sentido de eu estar bem para me poder ajudar alguém. E nem sempre eu vou estar bem para ajudar alguém, mas é importante que eu esteja bem. Segundo ponto, eu vou ajudar pessoas. Ajudando pessoas, eu tenho um modelo. Cristo é o Senhor. Isso é exercer o sacerdócio. É a edificação do corpo. É amar acima de qualquer coisa. Diga graças a Deus. É isso que Deus pede de nós. Então Deus, redobre a tua atenção. Deus não vai pedir algo que vai deixar você o resto da vida triste. Porque a impressão é que Deus está pedindo algo para a gente que a gente vai ficar infeliz para a eternidade toda, não é não? Pô, esse negócio, por que Jesus não pediu outra coisa? Agora pediu para a gente fazer isso, poxa vida, hein? Né, Tony? Jesus pediu para a gente fazer discípulo. Se Ele pedisse para a gente fazer, inventar, sei lá, uma nave que ia para Marte em 10 minutos, a gente inventaria, mas fazer discípulo não, é muito difícil. Se Jesus pedisse para a gente fazer uma máquina de teletransporte físico, daqui ir para Marte, a gente faria, mas fazer discípulo é muito difícil, Jesus. O Senhor vai pedir logo isso, cara? O Senhor podia fazer o seguinte: a gente ia inventar um remédio para curar o câncer e a AIDS, mas o Senhor está pedindo para a gente, muito difícil. Quem está entendendo? Isso é exercer o sacerdócio. E Ele chamou para o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que? A edificação do corpo. Para ajudar na edificação. Para um ajudar o outro. Para um ministrar na vida do outro. Aí nós podemos voltar para 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Portanto, que diremos, irmãos? Aí eu vou colocar a linguagem do pastor Marcos. Quando vocês forem para a célula, cada um de vocês tem uma música. Cantem 2 canções. Um tem uma palavra para pregar, o outro uma revelação da vida do outro. Olha, eu quero te ajudar porque eu sei que você está passando por uma luta. O outro, quem sabe ali há um mover de Deus e até uma língua estranha tem, ou interpretação da língua estranha. E que tudo que acontece na célula, Paulo está falando isso, seja feito para a edificação da igreja. E como é bom trabalhar na edificação da igreja. Uma pedrinha hoje, outra pedrinha amanhã, outra pedrinha amanhã, edificando o corpo de Cristo. Que essas pedrinhas são pessoas. Quem está entendendo? Pedras vivas. Porque lá em 1 Pedro 2, Pedro fala que somos pedras vivas. Uma pedrinha hoje, uma outra multiplicação, eu consegui 5 pedras que vão, multiplicar, vão crescer, vão expandir. O reino cresce, eu cresço, todo mundo cresce. E o nosso Deus, que não precisa crescer porque Ele já é grande o suficiente, vai ter filhos da sua grandeza. Diga amém. Diga graças a Deus. Isso é ser uma igreja sadia. São características de uma igreja verdadeira. Agora você poderia dizer para mim, olhe para mim, todo mundo olhando para mim: pastor, como que eu faço isso? A primeira coisa é me relacionar com esse propósito. Diga amém. Porque eu me relaciono todo dia. Todo mundo aqui tem amigos. Ou você está no meio de pessoas que você conhece. Quem está entendendo, diga amém. Ou você mora numa ilha deserta. Quem mora numa ilha deserta aqui? Levanta a mão. Bem deserta mesmo. Você está num deserto. Uma ilha deserta. Ninguém. Todos nós somos sociáveis. Estamos no meio da sociedade. Todos nós. Seja na família,
seja no trabalho, seja nos estudos, seja onde for, eu estou no meio de pessoas. Quem é que vai ditar a regra? Olha para mim agora. Quem é que tem que ditar a regra? Você ou a outra pessoa? Você vai se tornar um fofoqueiro porque eles são fofoqueiros? Você vai se tornar um prostituto porque eles são prostitutos? Porque a maioria sempre vence? Ou deveria ser ao contrário? Chegou o discípulo de Jesus. Irmão, vai por mim. Jesus era um cara maneiro. Jesus era um cara legal. Jesus era um cara fantástico, formidável e uma companhia tremenda. Aonde ele tinha multidão de pessoas. Olhe para mim, discípulo de Jesus verdadeiro, se ele anda sozinho, alguma coisa está errado. Se ninguém está em volta dele, alguma coisa está errado. Só que ele não pode ser uma Maria vai com as outras. Ele tem que ser a pessoa que tem Cristo, para atrair as outras pessoas em Cristo. Irmão, Jesus era tão legal que os caras iam fazer, já falei para vocês, convite de aniversário, vai ter um casamento da Maria e do José. Cara, vamos chamar Jesus? Vamos. Mas Jesus anda com 12. Então chama os 12. E tinha uns que era casado, aí Pedro era casado. Jesus não orou pela sogra de Pedro? Por isso que Pedro negou Jesus também, né? Mas Pedro ainda ia, Pedro, os filhos. Aí fizeram a lista, Jesus, Pedro, 12. Irmão, eu já falei para vocês, e crente come demais. Para convidar Jesus, eles gostavam muito de Jesus para convidar os 12. Eles gostavam, Jesus era um cara que fazia diferença onde chegava, irmão. E discipulado é eu me pareço com o meu líder, que parece com, que tem o quê? Um Cristo que é o nosso modelo, e aí eu entro nesse discipulado, vou perdoar mais, vou amar mais, vou edificar mais a igreja, vamos trabalhar juntos, e o corpo vai tomando uma forma, e logo, logo, nós vamos ter esse encontro maravilhoso com Jesus.